Era uma vez um tipo de história capaz de capturar a atenção de quase todo tipo de gente. Gente que ainda nem aprendeu a ser gente, mas que já sabe reconhecer quando a história é boa. Uma história que nem sempre tem magia, mas que parece mesmo ter um encantamento difícil de ser quebrado. Hoje, a jornada é pelas terras da literatura infanto-juvenil. Pronto para mais um Literando? A aventura já começou! E para entender ainda mais sobre os impactos desse tipo de leitura, eu conversei com pesquisadores sobre o assunto. Eu defendo que a literatura, mesmo a infantil, mesmo livro de imagens, né, a minha experiência já mostrou isso, é capaz de afetar qualquer adulto quando é literatura. Né? Não é um texto paradidático, não é um texto para escovar o dente, não é isso. Né? Literatura. Então, a literatura infantil juvenil, ela abrange realmente diferentes gêneros literários, se a gente pensar, né? Na verdade, a literatura infantil juvenil, ela recobre um território muito amplo, em termos de diferentes expressões literárias, eu diria artísticas mesmo, né? Se a gente pensar também no cinema, vídeos, séries, né? De uma certa forma, nós hoje temos um inventário muito grande de corpus, né, ficcional que pode ser estudado pelos pesquisadores. Você se lembra qual foi o primeiro livro que marcou a sua jornada como leitor? Talvez você não se lembre da primeira história que leu, mas provavelmente logo cedo foi apresentado ao universo dos contos de fada. Eles têm origem na cultura popular, na contação de histórias. Então vamos ter textos curtos aí que trazem príncipes, princesas, bruxas. Então eles vão trazer essa ideia da magia, do fantástico. Nós vamos ter exemplos, por exemplo, de contos de fadas como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Os Três Porquinhos. Então tem várias histórias que vão explorar esse mundo da magia, do imaginário, do fantástico aí, e que vão ser específicas nesse sentido de trazer muita criatividade e muita imaginação para as histórias. E quais que são os benefícios das crianças terem contato com esse tipo de narrativa? A questão da criatividade, da imaginação. Então, essa própria fase da criança, que é para instigar esse momento de muita criatividade, muita imaginação, que vai trazer muita interpretação também, um novo vocabulário. Então, como as crianças elas têm uma facilidade de entender o mundo através da brincadeira, através do imaginário, ler histórias como contos de fadas vai instigar ainda mais a criatividade das crianças. Na sua opinião, quais são assim, os mais tradicionais nesse universo dos contos de fada? Dos contos de fadas, então nós temos aí essas histórias que são muito conhecidas, né? Como, por exemplo, a própria Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões. Que já são adaptações de histórias que antes não eram tão meigas assim, né? Passou por um processo de mudança. Justamente, porque ela também vai se modificando para atender aquela época específica. Por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ter essas histórias, esses contos de fadas muito voltados para o folclore, para a cultura indígena, para a cultura africana. Então você tem o Saci Pererê, o Curupira, a lenda da Iara. Então são histórias que vão remontar a cultura local também. Então os contos de fadas eles se tornam importantes por isso. Então muitos autores vão explorar essa cultura local, folclore, o imaginário da população para trazer para essas histórias. Então elas vão se modificando também com o passar do tempo. Os contos de fadas, eles, de alguma forma, eles traçam também a trajetória do herói e da heroína. Né? Eu já escutei de alunas, eu
me aposentei no ensino fundamental, sou professora universitária, já escutei de uma aluna dizendo: se a Cinderela conseguiu vencer, eu também vou vencer. Né? Então, são histórias, e por isso a defesa talvez de um final feliz ou de um final esperançoso, né? Porque quando a gente fala, mas aquela história, a personagem, o avô morreu. Mas a literatura sempre vai trabalhar isso de uma forma poética. Ela vai levar, geralmente leva para um lado esperançoso, né? Seja de que forma for. E quem nunca ouviu uma fábula? São elas que unem simplicidade e profundidade e trazem sempre uma lição ao fim da história. A que eu mais gosto é a da lebre e da tartaruga, do Esopo. Tem também aquela da formiga e da cigarra. E a sua, qual é? As fábulas, elas trazem uma representação muito forte de animais. Só que é tão interessante porque esses animais, eles vivem histórias, ações, pensamentos, emoções que são típicas dos seres humanos. E é muito interessante mostrar essas histórias para as crianças, porque essas histórias elas trazem muitos ensinamentos, né? Como, por exemplo, as fábulas de Esopo, que são muito conhecidas mundialmente e inspiram muitos outros escritores da literatura infantil ao longo aí dos séculos, né? Por exemplo, você tem uma fábula de Esopo que é muito conhecida, que é a da lebre e da tartaruga, a cigarra e a formiga, que inspira textos, por exemplo, de Ruth Rocha, de Monteiro Lobato, entre outros escritores também. E por falar nesses personagens, eu sei que você já se lembrou de Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui chegamos a um dos maiores nomes da nossa literatura, Monteiro Lobato. Falar de Monteiro Lobato é muito importante porque ali no início do século XX, Monteiro Lobato ele enxerga um poder muito grande da literatura na vida das crianças. Então, inclusive, ele tem a denominação de pai da literatura infantil, porque ele traz a literatura para o mundo das crianças, porque ele já enxergava essa importância no desenvolvimento infantil. Então, nós vamos ter muitos textos como As Reinações de Narizinho, As Aventuras de Pedrinho e entre outros textos aí que vão ser muito importantes para a infância. A questão do imaginário, a questão da cultura popular. Então você tem, por exemplo, personagens que vão trazer muitas histórias interessantes para essas crianças, muitos ensinamentos também. E são, por exemplo, personagens como o Visconde de Sabugosa, a Emília, que é muito criativa, muito sagaz. Então, isso vai fazer com que o imaginário e a criatividade dessas crianças, né, vão se desenvolvendo e que elas também acabam se identificando, né, porque é um momento da vida que acaba se parecendo ali, justamente por essa brincadeira, por esse olhar mais criativo, mais emocionante sobre a fase da infância. Talvez muita gente conheça as histórias do Monteiro Lobato por meio das narrativas em vídeo, mas nunca teve contato com a escrita dele. Quais que são as características da forma, da maneira como ele escreve? Justamente, e uma coisa interessante é porque a linguagem que ele traz, como ele traz essa característica da literatura infantil, escrever para crianças, e lembrando que não é um texto só lido por crianças, né? Então, assim, é apaixonante tanto para adultos quanto para crianças. É uma linguagem mais acessível, é uma linguagem que traz questões da cultura popular que são muito próximas das nossas vivências. Então, isso torna o texto muito importante e muito interessante de ser lido também. Essas histórias, elas vão dando uma espécie de enumerança, né? Um repertório, um baú que vai, de alguma forma, ajudando a criança na sua formação. É um repertório. Esse repertório está dentro da criança. E, de vez em quando, ela vai lá e tira uma história. Por que a criança pede sempre para ouvir a mesma história várias vezes? Porque impactou. De alguma forma, aquela história impactou. Então, as histórias oferecem essa espécie de manancial. Às vezes a criança não entende naquela hora, mas a história fica e vai ajudando na construção, né, das subjetividades.
Meus errinhos. Está bem, eu confesso que errei. Eu errei, está bem, me dê 0. Me dê bronca, castigo, conselho, mas eu tenho o direito de errar. Só o que eu peço é que saibam que eu necessito errar. Se eu não errar vez por outra, como é que eu vou aprender? Como se faz para acertar? Esse é Pedro Bandeira, que apesar de viver escrevendo para gente pequena, sabe ser grande quando o assunto é sensibilidade. Ele começou a escrever para esse público na década de 80, publicou mais de 130 livros e vendeu mais de 30 milhões de cópias. É ele, inclusive, o autor de uma das minhas primeiras leituras na infância, O Fantástico Mistério de Feiurinha. Pedro Bandeira também, para mim, é um dos grandes escritores aí da literatura. E ele traz personagens muito interessantes, porque me lembra Mark Twain, me lembra, por exemplo, Arthur Conan Doyle, que é aquela questão da investigação das meninas na escola, ali os caras têm o livro A Droga da Obediência mesmo, que traz essa questão, é muito interessante também. Nascido na Baixada Santista, Pedro Bandeira começou a publicar histórias para crianças no começo da década de 70. Publicando em revistas de banca. A sua primeira história em formato de livro é O Dinossauro que Fazia Au-Au. Ele também é o autor de obras como A Droga da Obediência e A Marca de uma Lágrima. A literatura infantil, ela prescinde, né, de uma linguagem infantilizante. Vários escritores nossos afirmam isso, Bartolomeu Campos de Queiroz, nossa, tem várias obras trabalhando o que é qualidade em literatura infantil. Então, a primeira coisa é essa linguagem que não pode ser nunca infantilizante, menos ainda pedagogizante, aqueles livrinhos do Inho, né, bonequinha, pega a bonequinha. Depois, a metáfora, né? A linguagem metafórica, plurissignificativa, aquele texto que permite a entrada de vários leitores com várias interpretações. E essa obra não se esgota numa leitura. Ela é literatura. Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Lígia Bojunga. Falar de literatura infantil sem citar esse trio é uma missão quase impossível. E elas escrevem sobre o quê? Identidade, respeito às diferenças, emoções, o faz de conta e a realidade. Criam um universo com personagens marcantes e, com isso, formam leitores que crescem, mas não se esquecem. E como que a literatura infanto-juvenil aparece por outras partes do mundo? Um certo irlandês uma vez disse que uma história infantil, que só pode ser apreciada por crianças, não é uma boa história infantil. Eu estou falando de C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis viveu grande parte da vida como professor universitário, mas ele achou um espaço para, mesmo em meio à academia de Oxford, criar universos complexos e fantasiosos, como o que encontramos em As Crônicas de Nárnia, saga composta por 7 livros. A mistura entre fantasia e realidade, tão presente nas obras de Lewis, também é uma característica marcante dos contos fantásticos. Um dos grandes nomes desse formato é o dinamarquês Hans Christian Andersen, escritor de A Pequena Sereia e O Soldadinho de Chumbo. Inclusive, o prêmio que foi batizado com seu nome é considerado o Nobel da Literatura Infantil. E como será que aquilo que lemos e ouvimos ao longo da infância influencia a nossa percepção sobre o mundo e sobre a literatura? Essa literatura, ainda na infância, ela tem muitos aspectos muito importantes. A questão da identificação, da representatividade, de falar sobre temas complexos, desenvolvimento da linguagem, do vocabulário, da criatividade, o próprio brincar ali aprendendo, ver personagens que têm histórias parecidas com a sua, passando problemas parecidos com os seus. Então, assim, até questão da inteligência emocional, nós podemos falar sobre isso. Também conhecer culturas e pessoas passando por coisas muito diferentes. Então, assim,
assim, é um mundo muito vasto e para essa criança vai ampliar ainda mais o horizonte. Então, futuramente, como um leitor, nós vamos ter um pensamento, a questão do pensamento crítico, a questão da argumentação, uma visão de empatia muito grande também, porque você vai aprendendo a se ver em vários personagens vivenciando coisas muito diferentes do que você é acostumado. Os livros também podem ter um espaço especial nas estantes de adolescentes. Assim, sagas como Harry Potter, escrita por J.K. Rowling no Reino Unido, e, claro, Thalita Rebouças e Paula Pimenta no Brasil, são alguns exemplos de autoras que conversam com milhões de jovens no Brasil e no mundo. A literatura juvenil, ela vai trazer conflitos muito típicos de uma fase da nossa vida, que são as relações de amizade, de amor, o autoconhecimento, que ali começam a ser vistos como conflitos na adolescência, mas que vão perdurar ao longo da vida. Então, normalmente, esses personagens dessas histórias vão ter ali a faixa etária desses leitores, né? E vão trabalhar esses conflitos, ações, pensamentos, essas emoções, a questão mesmo do autoconhecimento, dessa reflexão de quem eu sou, e conflitos também familiares ali, né, na escola. Então, essa literatura ela vai ser voltada mais para essa temática. E esse momento da adolescência é uma boa hora para o menino, para a menina, para o adolescente ter contato com outro tipo de história, às vezes começar a ler gêneros diferentes, ampliar mesmo a sua visão sobre literatura? Sim, justamente, até porque a literatura juvenil, ela também vai discutir muitos temas importantes na sociedade, como a diversidade, a desigualdade, preconceitos, o nosso próprio estar no mundo. Então nós vamos ter textos como o que eu apontei sobre a droga da obediência, do Pedro Bandeira, vai discutir essa questão da coletividade, mesmo trazendo ali crianças e adolescentes, vai discutir a questão social, da coletividade, da desigualdade. Você, por exemplo, Mark Twain com As Aventuras de Tom Sawyer, você vê ali adolescentes que são pessoas muito jovens sendo descredibilizadas, então tem a questão do etarismo, tem a questão da corrupção, da traição, então tem muitas questões que são típicas e problemas sociais atuais que vão ser discutidos e é muito importante para esse adolescente também entrar em contato com isso. O primeiro bloco está chegando ao fim, mas daqui a pouco voltamos com mais literatura. Estamos de volta com o Literando e dessa vez qual será a dica para a sua estante? A dica é sempre de leitor para leitor. Oi pessoal, eu sou a Vitória Souza, leitora e escritora, e hoje eu quero falar um pouco sobre a minha relação com a literatura juvenil. Eu adoro escrever personagens ali no finzinho da adolescência e no começo da vida adulta, porque eu acredito que essa é a fase em que nós estamos mais abertos à aventura. Personagens jovens não hesitam entre abrir um portal para outro universo, viajar pelo mundo ou descobrir um mistério. E eu acho que quando nós somos jovens, nós temos essa mesma coragem para fazer coisas que nunca fizemos. Quando você é jovem e lê sobre isso também inspira você a mudar o mundo ao seu redor. Mas mesmo quando somos mais velhos, a literatura juvenil ainda tem um espaço nas nossas vidas, porque nós lembramos da nossa fase de aventuras e também conseguimos entender melhor a cabeça da geração que veio depois de nós. Mas seja em qual idade for, a literatura tem o poder de exercitar a nossa empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do personagem, sentimos as suas dores, nos envolvemos com a sua história, a gente também está aprendendo a ser mais humano. O livro de ficção juvenil que eu quero indicar para vocês hoje é Aurora. Ele é uma ficção distópica que se passa numa realidade onde a pandemia praticamente extinguiu a humanidade. Sobreviventes se reuniram num só país para tentar sobreviver, mas acontece que o governo é extremamente tirano e existem muitas desigualdades e violência nessa realidade. Até que 6 jovens descobrem uma forma de lutar contra isso e vão embarcar numa aventura para construir um novo mundo. É um livro que também fala sobre perdão, família, tem muitas reviravoltas. E é isso, até a próxima!
por falar em recomendações, talvez você não saiba, mas Clarice Lispector escreveu para crianças. E não apenas uma vez, mas publicou 5 histórias diferentes, explorando as relações entre seres humanos e animais pensantes. O público muda, mas o jeito de Clarice em apresentar perguntas difíceis e o fascínio pelo mistério do mundo continua. Uma boa forma de conhecer essa parte de sua obra é pelos livros O Mistério do Coelho Pensante e A Vida Íntima de Laura. Além de Clarice, outros autores também apostaram na escrita para os pequenos, como por exemplo Ferreira Goulart, Cecília Meirelles e Bell Hooks. Direto da região central do Brasil, conhecemos uma escritora que demorou um tempo para se enxergar dessa forma, mas depois que passou a se ver, não pensa em parar de contar histórias. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca tive a pretensão de publicar, de ser uma autora publicada, né? Sempre era para desabafar, uma escrita curativa mesmo. Eu tinha escrito uma carta para minha, que era um dos textos que eu mais gostava, eu tinha escrito uma carta para minha sobrinha em 2021, que tinha acabado de nascer. Eu já peguei essa carta e fui tentando montar o livro, porque eu não tinha experiência de nada nessa área, né? E assim que eu saí da cama, eu já peguei o notebook, eu já tinha o título, já tinha vindo o título para minha cabeça e também as personagens. Eu já tinha conseguido montar mais ou menos como eu queria as personagens. Tanto é que essa foi a ilustração que eu mesma fiz para tentar colocar no papel aquilo que estava na minha cabeça, né? O livro chama Minha Madrinha Me Ensinou. Aqui tem a madrinha e a afilhada, né? Para criar essa personagem da madrinha. Eu me inspirei em mim, na minha madrinha, na minha irmã como madrinha. E para criar a afilhada, eu sou madrinha e tenho os meus afilhados, filhos de amigos. E também fui afilhada de alguém, né? Também fui afilhada. Então, eu fiz esse mix e criei esses personagens. Como na carta eu escrevi para que atalhasse caminhos para essa minha sobrinha, são vivências, né, que a madrinha passa para a sobrinha, para que ela pudesse viver de uma forma mais plena, menos complicada, tropeçando menos, né? Então ela faça esses conselhos e a afilhada, ao longo da sua vida, né, que ela é uma pré-adolescente, ela memorizou aquelas informações e nas situações que ela já passou, né, na vida dela, a ilustração diz isso, né, daquele conselho que ela escutou da madrinha, e a ilustração representa um momento em que ela já viveu, que aplicou aquele conselho, mais ou menos assim. Pelo menos as crianças com quem eu convivo, eu fico impressionada como elas leem e gostam de ler, sabe? E elas já perceberam o quanto o livro é uma excelente companhia, como ela te transporta, como ela te faz realmente viajar, como ela te emociona ou te traz gargalhadas. Então eu sou impressionada com os filhos dos amigos com os quais eu convivo, sobrinhos, principalmente meninas que gostam mais de ler, sabe? E enquanto elas realmente gostam, a gente discute sobre livros que elas estão lendo, até mesmo porque agora eu estou escrevendo um livro que é com os mesmos personagens, só que vai ter mais texto, menos ilustração. Ele é mais para um público, é um livro infanto-juvenil, né? Então eu estou lendo muita literatura desse público, né? Então muitos livros que eu estou lendo, elas já leram ou estão lendo também, e elas falam fascinadas, e eu fico impressionada com a desenvoltura que isso traz, né? Com a autoconfiança, com a vontade de expandir os horizontes, né? Então tem livrinhos infantis aí, por exemplo, o Diário de Pilar, né? Que ela viaja para a Grécia, viaja para Machu Picchu. Então as filhas dos amigos, nossa, eu quero um dia ir para Machu Picchu, eu quero um dia ir para a Grécia. E
outro nível. É sempre bom conhecer diferentes partes do Brasil por meio da leitura. E no caso da literatura infanto-juvenil, essa aventura pode se tornar ainda mais emocionante. Em terras brasileiras temos Yagure Yaman, nascido no Amazonas. O educador e escritor brasileiro é o autor de Contos da Floresta e Pequenas Guerreiras. Já Tino Freitas representa o solo do Distrito Federal e escreveu obras como Os Invisíveis e Mamãe, Coragem. Franciele, ela é professora de teatro, é atriz também aqui de Goiânia, do Gustavo Ritter, né? E aí ela teve contato com o meu livro e precisava de adaptar algum texto para trabalhar com as crianças durante a formação deles, para fazer uma encenação de fechamento de semestre, né? E aí perguntou se eu autorizava ela a trabalhar o texto, mexer, né? Adaptar. Falei, claro. Aí ela fez. E foi em novembro, eu lancei em agosto. Meu Deus, eu cheguei. Quando eu assisti, que espetáculo, que adaptação legal, que crianças desenvoltas, que eu tenho certeza que daquela turminha ali algum vai sair como um ator famoso aí em breve, sabe? E a Franciele é uma pessoa incrível, muito sensível e, nossa, me fez chorar. Eu fiquei totalmente emocionada com o trabalho, né? Tão recente sair do meu filho, né? Tão recente, tão novinho, já tomando os palcos. Então, eu fiquei super lisonjeada com o trabalho que foi realizado e impressionada com a qualidade dos atores mirins. E muitos deles, ela disse que eram muito tímidos, que era a primeira vez que estava tendo contato com o palco e eles foram espetaculares. Meu sonho já tenho conquistado é levar essa mensagem, né? Porque é meu filho e eu acho que quando eu sair dessa para melhor, né? Quando não estiver mais aqui entre nós, é o que vai ficar de mim, é deixar essa sementinha. Esse é meu sonho. Como toda boa história, esse Literando chegou ao fim. Mas seja você gente grande ou gente pequena, a sua aventura pelos livros acaba de começar. Até o próximo episódio. No decorrer da viagem, Alice encontra muitos caminhos que seguiam em várias direções. Em dado momento, ela perguntou a um gato sentado numa árvore: "Pode dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui?" Isso depende muito de para onde queres ir. "Eu não sei." O gato então respondeu sabiamente: Sendo assim, qualquer caminho serve. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas.